Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez iniciando uma live com a leitura orante da Palavra de Deus, dando continuidade à primeira carta de Timóteo, com grande alegria. Praticamente iniciamos a nossa semana, com essa live, apesar de quando foi segunda nós não tivemos, mas hoje damos início e temos a alegria de poder encontrar vocês e vocês nos encontrar virtualmente. Mas os corações se unem pela ação do Espírito Santo, aquele que nos une integralmente como um só corpo em Jesus Cristo. Então é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, podendo partilhar a palavra de Deus, aprendendo, trocando esse ensinamento que Jesus nos dá a todo momento e sempre orientados pela palavra do nosso pastor, aquele que dá continuidade ao trabalho iniciado pelos apóstolos, que como São Paulo tem muitas dificuldades na vida para enfrentar, muitas decisões, mas uma ele não abandona, que é o cuidado do seu pastor, como nos demonstra São Paulo nas suas cartas. Estamos vendo isso ao longo de várias semanas, como São Paulo tinha um cuidado com o seu povo, cuidado com seus irmãos, cuidado com seus filhos. E é assim que nós nos sentimos, filhos do pastor da nossa diocese. Bom dia, Dom Gregório. Bom dia, Rogério. Obrigado pela palavra de carinho. Obrigado a você, meu irmão, minha irmã, por estarem aí participando conosco da graça, desse nosso encontro que se dá em torno da palavra de Deus. E a palavra de Deus está sempre nos orientando, está sempre nos dando a possibilidade de irmos adiante, de conhecermos a verdade, porque a verdade liberta. E essa é a grande graça que nós temos através dessa leitura orante que estamos fazendo da palavra de Deus. Não é leitura apenas de conhecimento, porque o conhecimento naturalmente é muito importante, mas é uma leitura orante, ou seja, nós queremos rezar, queremos orar, queremos meditar essa palavra, Como diziam os antigos monges, ruminar essa palavra, Ruminar é aquela atitude que tem os ruminantes, naturalmente, tipo, a palavra é assim meio estranha assim, Mas, por exemplo, as vacas, Elas comem, depois que enche o estômago, então elas param com tranquilidade, E depois ficam mastigando aquilo que já comeu, mastigando, com tranquilidade. Então nós queremos não apenas nos alimentar da palavra de Deus, mas depois de nos alimentar, nós queremos fazer com que essa palavra fique, ruminando dentro da nossa cabeça, A gente quer ruminar, ou seja, vamos mastigar essa palavra, pensar nessa palavra, porque é através dessa atitude que nós temos, que só os humanos têm, que é de meditar, resgatar a história, pensar, a gente dá o grande salto, que é a cada dia fazer uma escolha, porque a vida cristã ela é feita de escolhas diárias, E às vezes uma atitude que não está muito legal prejudica todo o conjunto, Então a gente tem que realmente orar e vigiar para não cair em tentação. Então é o que nós vamos fazer aqui agora. E, naturalmente, vamos continuar essa leitura através da epístola que São Paulo escreveu a Timóteo, que está lá em Éfeso, não esqueçam disso, Uma carta escrita com muito carinho, lá pelo ano 64, 65 da nossa era, destinada a orientar Timóteo sobre a vida cristã. Então, coisas práticas da vida cristã e da organização da comunidade tem muito a ver com a nossa vida cristã prática. Então, pega aí sua Bíblia, vamos adiante, porque Deus deseja nos orientar através da palavra escrita pelo apóstolo, mas inspirada pelo Espírito, que é Deus também. Então vamos dar início à nossa leitura, Então você já pegou sua Bíblia, já está com ela ali. Eu sei, semana passada, a Hilda, quando o Dom Gregório falou, pegue sua Bíblia, a Hilda mandou uma mensagem dizendo, já estou com ela aberta aqui desde o início. Então, é assim que a gente espera, Contar que todo mundo já, quando começa a live, já está com a Bíblia aberta ali, e a gente só sinaliza, caso você tenha esquecido o livro, o capítulo, então a gente já sinaliza qual é. Então, primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 8º. Capítulo 3, versículo 8º. Então, vamos dar início à nossa leitura com a alegria e com as bênçãos do nosso Senhor. Os diáconos, igualmente, devem ser respeitados
de uma só palavra, não inclinados ao vinho, sem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o mistério da fé com uma consciência limpa. Também estes sejam primeiramente experimentados e em seguida, se forem repreensíveis, exerçam seu ministério. Também as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas, que os diáconos sejam esposos de uma única mulher, governando bem os seus filhos e a sua própria casa, pois aqueles que exercerem bem o diaconato conquistam para si mesmo um posto de honra, bem como muita segurança fundada na fé em Cristo Jesus. Pois bem, então está se falando de diácono. Hoje a igreja tem dois tipos de diáconos, né? Um diácono que é transitório e um diácono que é permanente. Quando São Paulo escreve para os diáconos, eram aqueles irmãos que, escolhidos pela comunidade, estavam à disposição das mesas. O que isso significa dizer? Eram aqueles irmãos que cuidavam principalmente das viúvas, dos órfãos, dos pobres, etc., que organizavam um trabalho caritativo. Até hoje, a igreja, tem o diaconato, que é uma graça muito grande. Como falei para vocês, um diaconato permanente, que é aqueles homens casados, têm suas famílias, etc., escolhidos para colaborar conosco no nosso ministério, e geralmente eles usam uma fasta assim de lado, o que é a estola transversa. Então está aqui uma estola, enquanto os padres utilizam a estola reta. Então, o que acontece com os diáconos? Eles são pessoas que foram escolhidas pela comunidade, porque o próprio nome que eles têm já diz tudo. A palavra diácono significa servidor, aquele que está a serviço da caridade. No início logo do cristianismo, esses diáconos, servidores, eles começaram a ser ordenados para isso de modo especial, se colocava as mãos, como nós fazemos até hoje, e a partir dali eles estavam vivendo à disposição das suas famílias, mas também à disposição das comunidades. Então é muito bonito perceber que qualquer pessoa pode servir à comunidade, mas existem pessoas que são especiais para a organização da caridade, porque a caridade não pode ser uma coisa aleatória. Nós mesmos, durante essa pandemia, estamos experimentando isso, o número de cestas que recebemos, assim por diante, para distribuir, cestas básicas, para distribuir para as pessoas, mas tem gente que faz o quê? Vai numa paróquia, pega uma cesta, vai na outra, tudo mais, assim por diante, e parecendo formigas que gosta de estocar, Então, tem 10 cestas, enquanto o irmão do lado está passando fome. Então, ou seja, em todo lugar. Então, ao diácono cabe a organização das primeiras comunidades, perceber se alguém tem mais, tem menos. Então, era esse o trabalho do diácono. Então, por causa disso, o sacramento da ordem passou a ter 3 graus, Com o desenvolvimento da teologia da igreja, da organização da igreja, que é o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Então vamos lá. O diaconato são os diáconos, que ficam com o mesmo nome. O presbiterato são os presbíteros ou os padres. E o episcopado, os episcopos, que são os bispos. Hoje a organização é assim, É bom lembrar que lá no passado, como eu falei, logo no início, o episcopado era visto muito mais como aqueles anciãos da comunidade, que eram ordenados, da comunidade. Os diáconos, voltando aqui para o texto do diaconato, ele vai dizer o seguinte: os diáconos, eles vão poder casar aqui, depois aqueles que são permanentes, aqueles que são transitórios, que vão para a ordenação presbiteral, que vão ser padres, esses não casam na igreja, Então, aqui é transitório, geralmente passa um ano e meio, e logo depois eles são ordenados padres. Agora, é todo um aprendizado do serviço, porque no diácono está o serviço, no presbítero, que é o padre, está também o diácono, no sentido de ele continuar sendo servidor. E no bispo, que depois alguns padres, dentre alguns, um pequeno número é ordenado bispo, Então esses bispos também carregam em si o quê? Também o diaconato, que é o desejo de servir as comunidades.
Então, é mais ou menos isso, não sei se vocês conseguiram entender, não é? Então, diáconos, padres, bispos, que é o mesmo que diáconos, presbíteros e episcopos, certo? Então, essa é a hierarquia da igreja. E por incrível que pareça, a igreja não tem outra hierarquia senão essa. Se nós pegarmos para o século XXI, não é? Vindo aqui no texto, mas atualmente nós chegamos. Alguém vai dizer, vem cá, diácono, padre, bispo, arcebispo, cardeal, papa? Não. A hierarquia da igreja é muito simples, são os diáconos, os padres e os bispos, apenas isso. Agora, vejam só, alguns bispos, quando estão numa sede que é muito grande, como Rio de Janeiro, Niterói, né, as capitais, ou as grandes cidades, geralmente acima de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, assim, o que é um negócio muito grande, né, como eles organizam a região, essa diocese que organiza a região se chama arquidiocese. Então é um título apenas. E o bispo pode ser arcebispo, certo? Por causa da arquidiocese. Então, mas é um bispo que recebeu um título. Não é que ele seja outra coisa, ele continua sendo bispo. Dentre os bispos do mundo, né, os arcebispos geralmente, o Papa vai escolhendo um número de 120, né, sempre 120, que são os cardeais. Os cardeais ajudam na reflexão sobre toda a igreja, 120. Né? É alguma coisa superior a bispo, digamos assim? Não, é bispo da mesma forma. É um título recebido e ele recebe uma missão importante que é de eleger o próximo Papa. Então continua sendo bispo da mesma forma, é apenas um título a mais que se dá. Né? E finalmente, né, se a gente falar assim, o Papa é a mesma coisa. O Papa um bispo, é o bispo de Roma, como eu sou bispo de Petrópolis, Dorané é bispo do Rio de Janeiro, né? Então Dom Sérgio é bispo de Salvador, né? Então todos nós somos bispos igualmente. Agora, dentre os cardeais, um recebeu um título especial que substituir o apóstolo Pedro, né? A continuidade da obra de Jesus Cristo através dos apóstolos, que é o Papa. Então, mas na verdade o Papa é bispo, o cardeal é bispo, o arcebispo é bispo, né? E o bispo é bispo. É apenas para dizer que só existem 3 degraus da ordem e os outros são funções especiais que as pessoas exercem dentro da igreja. Então, deu para entender? Espero que sim. Qualquer coisa, pergunta aí que eu repito outra vez isso daí, porque algumas pessoas acham que, né, assim, a função, etc., né, é mais ou menos, não, todo mundo é bispo, e é uma grande graça que seja assim, né? Estamos unidos nessa simplicidade. É claro que cada um que tem lá, né, que tem uma função, tem a função especial, como na sociedade também todos nós temos funções especiais, né? Agora, Dom Gregório, ainda dentro dessa temática, e é interessante notar que, por exemplo, a eleição do Papa, apesar de ser eleito pelos cardeais, a única modalidade que muda é o fato da eleição, porque é por meio de voto, né? Mas tanto a escolha de um sacerdote, quer dizer, de um jovem que entra para o seminário para ser padre, de um diácono e até mesmo a ordenação de um bispo, passa por consultas, não é algo assim que se estala o dedo, passa, por exemplo, estava lembrando aqui de um bispo, né? Quer dizer, para se ordenar um bispo, há uma consulta entre padres, quer dizer, o Vaticano pergunta a padres, a bispos, se aquela pessoa é digna daquele, de receber a ordenação do episcopado. A mesma coisa para um sacerdote. Antes de um padre ser ordenado, passa por uma verificação entre o clero, entre os professores que formaram. Quer dizer, a igreja sempre permanece com a mesma linha, né, de escolha, de eleição daqueles que vão estar à frente do povo conduzindo a fé, né? Exatamente, Rogério. Ótima pergunta, porque às vezes as pessoas acham, né, digamos, para se ordenar um padre, já falei aqui para vocês, nós precisamos pelo menos 8 anos, ou seja, um ano de, como é que chama aquilo que tem no início? Propedêutico, um ano de propedêutico, depois 3 de filosofia, faculdade, curso superior,
e 4 de teologia, faculdade. Então, ainda tem 1 ano ou 2 de orientação vocacional. Exatamente, né? antes, né? Ou então em alguns ainda entram no seminário menor, então são mais 3 anos, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Então nós temos aí alguns dos nossos padres que passaram 11 anos no seminário, ou seja, para que nós possamos formar bem uma pessoa, não é jogar uma pessoa no meio do povo. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, né, depois de todo esse caminhar, né, ainda o clero, o conselho presbiteral é ouvido, se essa pessoa tem condições de ser ordenada, e dentro do seminário existe um conselho formado por reitor, vice-reitor, diretores espirituais, aqui na diocese os decanos, que são 4, existe um conselho para dizer se essa pessoa tem condições de ser ordenada ou não tem condições de ser ordenada. Né? E mesmo que ela passe 8 anos no seminário, ela pode ser convidada a dizer, olha, depois de rezarmos, pensarmos, ouvirmos o povo de Deus, pelo trabalho pastoral que você fez, a gente viu que você não tem condições. É melhor que você busque um outro caminho. Você veja que o negócio é muito sério, né? Então, primeiro, aí você chegou a ser padre, né? Diácono e depois padre, né? Quando você é ordenado para você ser bispo, por exemplo, não é? A nunciatura apostólica, que representa o Papa aqui no Brasil, recebe o nome, uma indicação de que aquele irmão talvez tenha condições de ser bispo, né? E a nunciatura manda 50 cartas para dioceses, pessoas conhecidas, padres que conviveram com você, as mais diferentes pessoas, e sob sigilo pontifício, nada pode ser falado, você responde a várias perguntas, né? São muitas perguntas, sobre tudo, né? Assim, dezenas de perguntas que você tem que responder para o Vaticano dizendo o que acha de você. E aí vai falar sobre sua vida pessoal, sobre sua vida afetiva, sobre questão de ligamento com a vida política, sobre posicionamentos teológicos, sobre comportamento social, se você tem condições de conviver com as pessoas ou não. Então, são tantas coisas que vocês não podem nem imaginar. E ali, né, seguindo aqueles critérios e ouvindo pelo menos 150 pessoas, portanto é um trabalho muito grande, então o Vaticano confirma ou não se aquele irmão tem condições de ser ordenado bispo, né? E depois disso aí vai se escolher ainda uma diocese, se é da capital, se é do interior, se é da região missionária, se é a região mais urbana. É bem interessante, é um trabalho imenso, imenso. Vocês não podem imaginar o que é esse caminhar para se ordenar uma pessoa na igreja, não é? E mesmo assim, naturalmente, a pessoa também, a gente pode imaginar, depois de tanto trabalho, tantos anos, a pessoa deu um problema ou assim, sim, porque o ser humano é sempre ser humano, né? Pode acontecer, não é? É como uma vida em família. Você tem 5 filhos, pode ser que um seja mais estudioso, outro menos, um seja mais nervoso, outro menos, né? Um seja mais comilão, o outro menos, um mais respondão, o outro mais educado. Então depende muito de cada pessoa. Mas o que é certo é que a igreja é extremamente responsável quando escolhe alguém para o episcopado, né? Graças a Deus. Então, foi isso daí que a gente viu, né, Rogério? Agora, voltando para o nosso texto, foi bom que a gente aprendeu um pouquinho mais sobre a igreja, né? Então, esses diáconos, ele vai dizer o seguinte, olha, que seja um homem casado, né, que tenha uma única esposa para poder conviver bem com sua família, para ser testemunha, que não seja ganancioso, né? Eu aqui estou trabalhando na caridade, recebi aqui 10 cestas, vou dar um exemplo, né? Vou ficar com 3 para mim e 7 eu vou dar para os outros. Ou seja, começar a se tornar um ladrão mesmo, alguém que quer tudo para si, não é? Pela função que está exercendo, que é a função da caridade, porque quem exerce a função da caridade vai receber valores para que se faça caridade, vai ficar ao lado das pessoas, mas ao mesmo tempo ele precisa ter um comportamento que seja sóbrio. Então ele vai dizer, aqui o apóstolo vai daqui dizer algumas coisas, olha, veja só, seja um homem de uma só palavra, não inclinado ao vinho, não é? Veja só que coisa interessante, né? O que tem um vício, sem cobiçar lucros vergonhosos, eu quero tudo para mim, assim por diante, né? Conservando o mistério da fé com uma consciência limpa, ou seja, tem que ser alguém que seja profundamente consciente da missão que está exercendo. Então esse é o primeiro ponto, eu acho muito bonito aqui o que o apóstolo diz.
Indo adiante, ele vai dizer o seguinte, né? Também esses sejam primeiramente experimentados, quer dizer, será que esse cara tem condição? Né? Que história nós conhecemos dele? Então, veja a responsabilidade aqui. E em seguida, se forem irrepreensíveis, existe o seu ministério. Ou seja, se ele for sério, se for alguém que busca a Deus, se for alguém que está preocupado com os irmãos, então seja escolhido para esse ministério. E ele vai falar também das mulheres, né? Que as mulheres devem ser respeitáveis, né? Se dá o respeito, coisa fundamental. Não maldizentes, não ficar brigando com todo mundo. As mulheres, ele está falando principalmente as mulheres, os diáconos, né? Então, que não sejam maldizentes, que fiquem brigando, que sejam sóbrias e fiéis em todas as coisas, porque ela vai exercer também, ao lado do seu esposo, não é, esse ministério, ela vai estar ali ao lado, né, nesse caminho tão bonito, né? E assim vai, pois aqueles que exercem bem o diaconato conquistam para si um poço de honra, ou seja, quem conseguiu lá, né, um poço de honra no sentido de dizer o seguinte, vai ser uma testemunha viva de Jesus Cristo e de sua obra, né? Bem como muita segurança fundada em Cristo Jesus. Ou seja, qual é o fundamento do diaconato? Qual é o fundamento da vida cristã? Qual é o fundamento da nossa existência? Cristo Jesus, é Ele o Senhor. Então nós temos que ter essa consciência tão bonita e daí o ensinamento do apóstolo Paulo para Timóteo. Veja que a igreja já está, né, organizada. Nós estamos aqui no ano 64. A igreja já está organizada, né? 30 anos, mais ou menos 30 anos depois, né, da ascensão de Jesus ao céu, né? 30 anos depois da morte, ressurreição e ascensão, a igreja já está organizada, né, com diáconos, com presbíteros, com episcopos, né? Ela já está totalmente, é bonito perceber isso, né? No seu lugar, né? Já com funções específicas e com pessoas trabalhando nessas funções. Olha que maravilha. Por isso a gente pode afirmar sem dúvida nenhuma que a Igreja Católica é a igreja fundada por Jesus Cristo. Exatamente, desde o início. E nós continuamos o mesmo trabalho, né? Porque afinal de contas, Jesus, eu fundarei esta igreja, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É muito bonito perceber isso e nós estamos nessa igreja. Que graça e que bênção. Igreja santa e pecadora, né? Porque a igreja, enquanto igreja é fundada por Jesus Cristo, e a continuidade da obra de Jesus Cristo, essa igreja é santa. Agora, os membros da igreja, eu, você, Rogério, quem está ao lado, esses membros são pecadores. A grande dificuldade da igreja é essa. E às vezes as pessoas confundem um membro com a instituição. A instituição está indo adiante, assim por diante. Agora, o problema é que se um membro age mal, aí isso pega para todo mundo. Vocês sabem disso, né? Então é a vigilância total. Mas a gente vai para frente. Gabriel, olha, um parênteses aqui ainda sobre o texto, né? Duas coisas me chamam a atenção aqui. A primeira que São Paulo diz assim a Timóteo, que os diáconos sejam esposos de uma única mulher. É interessante ver que em outros textos, né, de São Paulo, a carta de São Pedro, nós vamos ler essas mesmas palavras, que os homens sejam de uma única mulher. Quer dizer, já desde o início, a igreja caminha, né, os cristãos caminham para aquele abandono de o homem pode ter várias mulheres, pode ter mulher na rua, mulher em casa. Quer dizer, os apóstolos desde o início já marcam isso profundamente, né? Que o homem seja fiel à sua mulher e o mesmo mulher. Né? Exatamente, porque veja que desde o Antigo Testamento Deus já dizia, né, não cobiçar a mulher do próximo. Significa dizer não ser adúltero, não ter outra mulher senão a sua. O primeiro ponto é esse. Então, desde o início foi assim, Jesus mostrou isso. Um outro ponto fundamental, que é esse que o Rogério está falando, que é exatamente, por mais que essa lei estivesse tenha sido dada aos apóstolos, porém, nós sabemos, meus irmãos, que a pessoa não era fácil não, né? Naquele período, as mulheres eram profundamente exploradas. Então, qual o resultado? Você tinha mulher em casa e tinha uma mulher na rua. O Rogério estava dizendo isso aqui e isso é perfeito.
todo o Evangelho, o tempo todo, Jesus vai falar sobre isso, os apóstolos vão falar sobre isso, né, de que o homem, né, deve ter uma única mulher, e que a mulher que vivia, coitada, trancada em casa, não podia nem sair, não é? Ela também tinha que ser esposa de um único homem. Então isso é muito bonito, sobre essa fidelidade, né? Você trabalhar com aquela pessoa que você tem. Porque a vida familiar, que a gente não pode esquecer, ela não é fácil para ser ninguém, né? Vida familiar, só existe um tipo de vida familiar que é perfeita, é linda, é maravilhosa, é novela. E novela é tudo lindo, maravilhoso, mas nós sabemos que vida familiar, porque é homem e mulher, um tem uma limitação, tem um dia que uma pessoa não está muito bem, tem um dia que o outro está meio chateado, tem um dia que um está quebrado, o outro fica doente, ou seja, a vida familiar é isso mesmo. Agora, se existe uma coisa que é prova da vida familiar, é você trabalhar. Então, por exemplo, se sua firma está ruim, você vai fechar ela só porque ela está ruim? Você vai largar sua mulher só porque tem uma dificuldade, não é? Se sua perna, você caiu, sua perna está manca, está doendo o joelho, você vai chegar lá e vai dizer, corta a minha perna? Não, você vai trabalhar, vai tentar de tudo para poder recuperar essa grande graça. Então, o homem quando escolhe a mulher quando escolhe o homem, é para que ambos se trabalhem, né? Se conheçam, dialoguem, não é fácil. Se houver isso, né, a situação vai melhorar. Então o apóstolo diz o tempo todo, trabalhe com aquele que você tem, trabalhe com a mulher que você tem, né? Seja fiel. As mulheres, ao mesmo tempo, não sejam maldizentes, ou seja, não fiquem reclamando o tempo todo, né, brigando, assim por diante, mas tenha uma vida que seja uma vida sóbria, né? Ele vai falar, quando nós chegarmos à carta aos Coríntios, ele vai falar da forma como as mulheres devem se vestir, né? Que não é dizer que elas têm que usar uma saia que bate até o chão, ou tem que viver de lenço na cabeça para não mostrar o cabelo. Não é isso não. Está dizendo, viva de uma forma sóbria, né? Para não se tornar uma perua, por exemplo, uma árvore de Natal, né? Então, por exemplo, viva de uma forma sóbria, com elegância, para não se tornar vulgar, né? Desculpe me dizer, porque às vezes a situação é complexa, sabe, né? Vem uma moda que fica perfeita, lindíssima, né? Em Gisele Bündchen, aí a pessoa quer usar a mesma coisa, né? Não é por nada não, mas com toda a franqueza. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, sobriedade, minha filha, vai devagar, sabe? Não exagere, né? Então eu acho bonito essa preocupação que ele tem com toda a vida da igreja diante daquilo que ele vê, inclusive, né, sobre esse relacionamento respeitoso entre um homem e uma mulher que deve ser completa. Então aí o apóstolo nos ensinando, graças a Deus. O segundo parênteses, que eu não posso perder a oportunidade, São Paulo completa assim, que governando bem os seus filhos e a sua própria casa. Aí São Paulo, desculpa, né? Quem governa a casa é a mulher. Não tem... a gente só acompanha, mas quem governa a casa é a mulher. Mas isso sempre foi durante toda a história da igreja e da história da humanidade, né? Ao homem, é bom lembrar o seguinte, até os povos indígenas é assim, o homem cabia o sustento. O homem que vai para a rua caçar um animal, né? Os indígenas assim, né? Caça, depois que ele consegue aquilo que colocando a vida em risco, né? Porque vai para o dentro do mato, etc. Então ele trazia o alimento e entregava à esposa. Ou então trabalhava e entregava à esposa. E cabia a ela a governança dos filhos, né? E da casa. Então a própria história mostra, daí até hoje, as mulheres serem talentosas para isso. Mesmo que seja empresária, mesmo que tenha empregada assim por diante, quem geralmente comanda a casa, tem o cuidado, né? São as mulheres, né? Isso é muito bonito, né? Esse estilo. E depois porque o homem é focado numa coisa, ele vai trabalhar em cima de uma coisa. Mas as mulheres, não é que elas não sejam focadas, mas elas têm a capacidade de ver tudo. A mulher vê o pucumã, não sei se chama assim aqui, que essas teias de aranha que ficam no teto, as mulheres veem um pedacinho de papel que está no meio do chão, a mulher manda o menino comer com a boca fechada, aí a mulher que acompanha a criança com a mãozinha lá quando vai aprender as letras, né, para não sair uma letra feia, né? É a mulher que geralmente coloca o garfo na mão da criança para aprender a substituir a colher por um garfo, ou seja, a mulher ela tem uma capacidade de gerenciamento da vida, que é uma coisa linda, que vem pela própria maternidade, né? Então, diz você muito bem, né, que a governança da casa, né,
É da mulher. Isso é muito bonito. Aí, rapidamente, alguns comentários, sobre até dentro do que a gente está falando. O Celso José Freire Machado, ele lembra aqui que antes de entrar no propedêutica, ainda tem um período do seletivo, quer dizer, o período que o jovem faz toda a preparação vocacional antes de entrar para o propedêutico. Muita coisa, minha gente. A Virgínia Santana, ela diz aqui, os médicos curam o corpo e os padres as almas, portanto, o tempo de preparação é maior e mais cuidadoso. Exatamente, porque indicar caminhos para as pessoas, você pode indicar o caminho certo como um caminho errático, né? A Neide Cristina. Dom Gregório, eu gostaria de saber, quando um diácono desiste de ser padre, os casamentos e batizados que eles fizeram continuam valendo ou são anulados? Tudo é válido, minha gente. Veja só, uma pessoa que, um padre, né, que fez 1000 casamentos, né, é válido da mesma forma. Né? Não tem nada, não tem absolutamente nada. É como se eu dissesse para você que um juiz deu uma sentença sobre a sua vida, né? sobre uma sentença, né? sobre um caso que eu estava lá no tribunal, e de repente, 2 anos depois, descobre que ele tem um problema lá sério, que teve que ser expulso, ou algo parecido com isso, ou então ele desistiu para se candidatar a alguma coisa. Todas aquelas sentenças continuam válidas. Então, com o padre é a mesma coisa, né? Porque o sacramento, ele, como a gente diz, ele imprime caráter. Quando ele acontece, é para sempre. E é bom lembrar, atenção, prestem bem atenção nesse ensinamento que eu vou dar para vocês, né? Quem é o ministro da Eucaristia, naquele sentido? É o padre, né? Quem é que é o ministro na hora da ordenação, né, de um padre? É o bispo, né? E assim por diante. Agora, quem são os ministros, né, no casamento, que dão consentimento no casamento? São os noivos. O único sacramento em que os ministros não é alguém ordenado, né, é justamente no casamento. Veja que coisa interessante, os ministros são os noivos. Então, o padre pode ir embora, assim por diante, etc. Não tem nenhum problema, porque inclusive, né, os ministros são os noivos, né, que se dão um ao outro e que se tornam marido e mulher. A gente fala assim, geralmente isso aqui é um erro que todo mundo comete, né? Eu vou fazer, eu vou me casar com o padre tal, né? Eu vou me casar. Você não se casar, vou me casar com o padre tal, assim por diante. Primeiro fica engraçada a palavra, vou me casar com o padre tal, né? Então tá errado. Primeira coisa. O padre não faz o casamento, quem faz o casamento são os noivos, por incrível que pareça. Quem faz o casamento é o noivo e a noiva, né? E vão se tornar marido e mulher. Olha que coisa maravilhosa, que coisa bonita, né? Por isso, quando alguém vem falar alguma coisa, eu quero tal padre para casar, eu quero tal coisa, eu disse, meu irmão, olha, não se preocupe com o padre assim por diante, porque quem vai dar o consentimento do casamento é você e sua esposa, e sua noiva. Então isso é que é o mais importante, tá certo? Então, mais uma coisa que a gente aprendeu hoje. A Fátima Argon está perguntando, a mulher não pode exercer a função de diaconato? Veja só, então essa é uma grande discussão que existe na igreja, não é? Porque historicamente nós não temos diaconissas. Interessante. As diaconissas, elas sempre foram as esposas dos diáconos, chamado esposas dos diáconos. Então, quando aparece diaconisa, é esposa dos diáconos. Então existem muitas interpretações para isso. A igreja, a gente tem que tentar entender o seguinte: a igreja fez uma escolha conforme a escolha feita por Jesus Cristo lá no Evangelho, já tem 2000 anos, como boa parte das religiões antigas, né? Se a gente pega o budismo original, eram apenas homens, não sei como é que está hoje, mas apenas homens que eram monges, né? As mulheres, elas têm uma outra função. Hoje tem monges. Hoje tem monjas, né? Se a gente olha o judaísmo, por exemplo, sempre são homens, né? Os rabinos são homens. Tem igrejas independentes que se equivalem para nós às igrejas protestantes que fizeram a ordenação de mulheres, né? Mas o rabinato é assim. Então, historicamente, sempre foi assim. E as mulheres sempre exerceram um papel fundamental, né, no que diz respeito a apoio, né? Não como moleta, mas como apoio, como sustentação. Assim foi toda a história. Tanto é que nos primeiros séculos, sempre, até hoje propriamente, se a gente olha a história da igreja,
toda a história da igreja, a gente vai ver que Jesus Cristo, que podia de repente, né, ter ordenado mulheres, imaginar a importância da Virgem Maria, né, de Maria Madalena, de tantas mulheres que depois se converteram ao cristianismo, ele podia ter ordenado, mas não, ele só pegou homens. A gente até pode dizer assim, talvez tenha sido por uma questão de contexto histórico. A gente não entende, porque Jesus também quebrou os contextos históricos da sua época, mas ele quis apenas deixar os homens. E assim continuou, não houve nenhuma dúvida sobre isso, né? Nem depois da Reforma Protestante com Lutero, houve dúvida disso. Lutero continuou, né, com os pastores. Muito tempo depois aqui, né, a partir do século XX, propriamente, aqui há um desejo de se exercer um diaconato, pelo menos. Né? Agora, eu quero lembrar para vocês, porque todos nós achamos que queremos lançar, né, uma coisa ligada ao poder, muitas vezes, né? Eu posso fazer isso. É bom lembrar, já falei para vocês, que olhem a história da igreja, a primeira instituição a dar a liberdade para que as mulheres fossem livres para escolher casar ou ficar solteiras, fossem livres para entrar no convento ou ir para um altar com o seu esposo, com o seu noivo, né, para casar. A primeira instituição a fazer com que essas mulheres pudessem ter cursos superiores. Estou falando, né, já desde o século IV e V, né, em que elas exerciam a liderança sem os homens, foi a Igreja Católica. Eu, pessoalmente, vou dizer para vocês o que eu acho, né? A pessoa o tempo todo luta assim, por ordenação. Eu vejo, por ter sido ordenado, né, eu vejo que a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse caminho de poder, porque as mulheres sempre foram independentes na igreja. E eu acho que quando as mulheres, digamos, vamos supor a ordenação das diaconisas, elas vão estar submissas aos homens, a grande hierarquia, não é? Então eu acho que isso é péssimo, porque as mulheres, elas sempre tiveram liberdade na igreja, e a gente olha a Assembleia, né, com muita liberdade elas exerceram, as religiosas da mesma forma, não é? Algum pode dizer, mas é um pensamento arcaico, assim por diante, pode ser, mas eu vejo que exercer o poder, e muitas vezes, é algo muito complicado, e as mulheres souberam fazer isso perfeitamente, com independência, sem estar submissa aos homens. Porque acreditem, na hora digamos que se nós pensarmos hoje em diaconissas, elas vão estar submissas ao poder masculino, como foi ao longo de toda a história. A igreja deu liberdade para as mulheres, né, para fazer, né, e acontecer dentro da própria igreja. E isso eu acho realmente maravilhoso, né? Vou dar um exemplo muito prático para vocês. O pessoal fala na década de 70, 80, né, que as religiosas deviam sair dos seus conventos para ir para as paróquias. Ok, tá ótimo, tudo bem, né? Deviam deixar os colégios, deviam deixar as creches, os trabalhos caritativos principais para ficar presas às paróquias. Eu achei isso péssimo. Sabe por quê? Porque elas, que tinham uma liberdade total na caridade, assim por diante, gerenciamento de patrimônio, fazer o que faziam, elas acabaram submissas a um pároco. Com toda a fraqueza, submissas a um pároco. O cara mudava e dizia, eu não quero mais vocês, por exemplo, né? O padre mudava e dizia, eu não quero mais o trabalho de vocês. E elas não tinham mais aquilo que elas faziam através de uma grande caridade, muitas vezes, né? Porque olha aqui em Petrópolis o Amparo, por exemplo, né, onde elas gerenciam tudo, e tantos outros. Olha o Hospital Santa Teresa, quem comanda o hospital? Aquelas religiosas que estão lá. Então, às vezes, a gente acha as nossas lutas, em alguns pontos, não é para a liberdade, mas é para a submissão. Eu acho isso péssimo. Eu acho que as mulheres têm um papel de uma independência, podendo fazer de uma forma extraordinária. Porque as mulheres podem evangelizar, elas estão na Amazônia, elas podem fazer tudo o que um padre faz sem, né, ir para a hierarquia. Pelo menos eu penso assim, tá certo? Então, só para pegar aí um pouquinho do contexto histórico. De algum modo, eu acho que Jesus deu essa liberdade às mulheres para que elas não ficassem submissas. Não ficassem submissas, entendeu? Então eu acho isso, eu acho que ele deu uma possibilidade para as mulheres que elas nunca tiveram. Os apóstolos foram capazes de entender isso e a história mostra isso plenamente. Bom,
estou indo mais para o contexto histórico, mas para partilhar com vocês a minha opinião. Mas, Dom Gregório, dentro desse comentário do senhor agora, né? Se a gente olhar, como o senhor diz, a postura de Jesus Cristo, você vê que um dos momentos assim que eu acho que ele mostrou toda a liberdade que a mulher tem e todo o respeito que a mulher deve ter foi na sua ressurreição, porque as primeiras aparições foram para as mulheres e ele deu a elas a liberdade de elas optarem em ir contar para os apóstolos que ele havia ressuscitado, teve aquele encontro com elas, ou elas simplesmente poderiam se omitir e ficar quietas com medo do que poderia acontecer. Então, ele ali, na ressurreição, ele apareceu às mulheres que foram ao sepulcro, que iam cuidar do corpo dele, apareceu a Maria Madalena, pedindo para ela falar para os apóstolos, mas elas poderiam ter escolhido não falar nada, ficar no silêncio. E, na verdade, elas foram ao encontro dos apóstolos e dizer, olha, o Senhor ressuscitou, nós vimos ele. Então, acho que o respeito com que Deus dá à mulher é muito maior do que muitas vezes a nossa humanidade é capaz de compreender essa grandeza que Deus deu à mulher, partindo pelo princípio que o senhor já comentou aqui em outras lives, que a mulher tem o dom da maternidade, o dom de gerar vida, que é contribuir com Deus nesse projeto da vida, né? É bom que a gente não esqueça, já falei para vocês algumas vezes, né, aproveitando aí essa deixa, porque eu acho que é uma coisa muito importante, não é? É bom lembrar que desde o início da criação as mulheres foram colocadas no maior dos pedestais, né? Eu não vou nem falar em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, né, é bom lembrar que a Virgem Maria, ela gerou sem a participação de José, que é um dos atos mais subversivos e extraordinários da vida da igreja. Ou seja, tirou o masculino para elevar o feminino. Veja que coisa interessante, não é? Então em Jesus só corria o sangue da Virgem Maria, não corria o sangue de José. Embora São José tenha importância incrível, né? Não preciso de dizer, não é? É o padroeiro da Igreja Universal. Porém, é bom lembrar que a Virgem Maria foi escolhida. Deus podia ter entrado na história sem precisar de nada. Escolheu uma mulher. Então, elevou a mulher ao mais alto patamar, né? Primeiro ponto. Segundo ponto é que a gente vê que as mulheres são seguidoras constantes. E como disse Rogério, elas mostraram a sua força sem estar ligadas ao poder. Atenção, atenção. Olha o que acontece muitas vezes, que é o grande perigo da igreja e de todos nós. Olha o que acontece entre os apóstolos. Jesus está andando, né, Tiago e João estão discutindo quem vai ficar à direita e à esquerda. Sempre o poder, que é um perigo de todos nós. Ao invés de estar preocupado com o ministério, está preocupado com o poder. Será que eu vou ser isso? Será que eu vou ser aquilo? Será que eu vou ser aquilo, né? Quer conhecer Joãozinho, dele um carguinho. É uma coisa impressionante, né? Agora, como o Rogério disse, Jesus aparece logo às mulheres. Aqueles que exercem o poder não acreditaram que tinha aparecido, tanto que foram lá para ter certeza, porque não acreditaram. E em outras reflexões posteriores, será Jesus apareceu às mulheres, porque as mulheres, elas falam demais, logo se espalhou a notícia. Ou seja, vejam os preconceitos, porque está tudo ligado ao quê? Ao poder. Eu acho uma das grandes graças que foi dada à mulher é exatamente Jesus ter colocado essas mulheres no mais alto patamar, mas dentro da própria igreja não deixá-la submissa aos homens, porque o resultado seria péssimo, com toda a franqueza, né? Então, aliás, diga de passagem, não é por nada não posso falar da vida dos outros, né? Mas quando a gente ouve encontros que nós temos ecumênicos e às vezes alguns testemunhos de algumas pessoas, né, mostra isso aqui, né? Sempre por causa da hierarquia, a submissão. É um problema muito sério, é um problema histórico, né? Mas eu vejo que Jesus tinha a possibilidade, os apóstolos também, os discípulos apóstolos a mesma coisa, as gerações, né, a mesma coisa. A gente pode dizer apenas é um contexto histórico, mas se a gente perceber mais profundamente, não era só o contexto histórico, né? Mas existia também um desejo de que as mulheres pudessem alcançar um patamar sem precisar de hierarquia, sem precisar de submissão, né? Deixando-as profundamente livres. E é importante deixar claro, né, que a gente está fazendo essa reflexão a partir do que eu coloquei, de que vocês perguntaram. Aqui é um leigo, né, jornalista, casado, 25 anos de casado, um sacerdote, bispo, antropólogo,
né, que conhece bem os caminhos, e a gente está falando daquilo de uma realidade, não é simplesmente numa visão religiosa que Deus é amor, tudo é maravilhoso, mas é uma realidade. Eu que convivo há 25 anos, ou 27, 28 anos com uma mulher, posso dizer que o quanto é fundamental, até anteriormente o Dom Gregório falou, o diálogo, a conversa, porque até para concluir o assunto, eu marquei aqui, a Zilda Lima Rodrigues, ela diz assim, o homem sustenta e a mulher organiza, os dois educam e formam a família de Deus. E essa é a realidade que a gente deve viver. E a mulher tem uma liberdade, mesmo quando dentro de casa, que às vezes nós, homens, maridos, e muitos, acredito que vão concordar, que estejam assistindo, que às vezes nos incomoda, porque ela tem uma liberdade tal e uma consciência tão grande da responsabilidade dela como mãe, esposa, como filha de Deus, que às vezes nós somos chamados a atenção por meio dela, das nossas atitudes. Exatamente. Então isso é fundamental. E a pergunta foi feita, diga-se passagem, né, lá no início, por Fátima Argon, que é presidente do Instituto Histórico de Petrópolis, não é? Uma mulher genial, né? Grande historiadora. Grande historiadora, escritora, tem um livro desse tamanho assim que ele escreveu sobre a Princesa Isabel, né? O prefácio do Dom Gregório. Desse tamanho assim, né? Minha colega lá no Instituto, né? Pessoa reconhecida não apenas dentro de Petrópolis, mas nacionalmente, né? Ajudou, né, dezenas, centenas de pessoas a concluir os seus mestrados e seus doutorados, porque era arquivista aqui do Museu Imperial, né, aqui de Petrópolis, e é interessante que quando a gente olha a Fátima, a gente percebe exatamente isso, essa liberdade que foi dada às mulheres, né, de não estar submissa, não estou falando da vida matrimonial, estou falando assim, de chegar aonde chegou, mas ao mesmo tempo com uma liberdade imensa, né? E também, como eu digo, é como as religiosas da igreja, elas foram totalmente livres, né, ao longo da história, né, ligados à igreja naturalmente, etc. Né? Aquilo que a gente chama de limitação para uma religiosa é apenas por causa do sacramento da Eucaristia, né? Então a gente, é bonito isso. Olha, na vida da gente, cada um exerce uma função diferente, né? Cada um exerce uma função diferente e ninguém é melhor do que o outro. Um médico não é melhor do que um engenheiro, não é melhor do que um professor, não é melhor do que aquele que limpa a nossa rua. Deixe o gari de limpar a rua que a gente vai ver o que vai acontecer com a vida do médico, né? Deixe o médico não atender no hospital para ver o que vai acontecer na vida do gari. O mais importante é que cada um de nós seja capaz de exercer com garbo, né, com alegria, com competência, né, e diante da luz de Deus, aquilo que a gente está fazendo. É o que Fátima Argon, por exemplo, faz tão bem já, né, foi reeleita lá no nosso Instituto Histórico de Petrópolis. Veja que beleza quando a gente olha, né, o crescimento da mulher sem deixar de ser mulher, né, porque uma das minhas preocupações é quando a mulher deseja, pelas atitudes, talvez para encontrar seu espaço, querer ser homem. Não estou falando de outra coisa não, estou falando no sentido de ter atitudes de homens. Não. A mulher tem que, com o seu jeito, com o seu capricho, com o seu charme, com tudo mais, apresentar para os outros aquilo que ela tem de mais maravilhoso, que é a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua fortaleza, o seu conselho, né? A sua piedade, né? O seu dom de falar tão bem, porque afinal de contas ela recebeu, igualmente como qualquer cristão, o dom do Espírito Santo. E é bom lembrar que a coisa mais importante que nos une na igreja não é o poder que a gente exerce, ou a função que a gente exerce, mas por sermos batizados, que essa que é a grande graça, né? Sabemos qual é a nossa vocação. E cada um tem uma vocação diferente, cada um de nós exerce a sua. Dom Gregório, tem uma pergunta aqui que também dá um aprofundamento grande, mas antes do senhor responder, eu vou fazer um comentário. A Elisete Mendonça, ela diz: Dom Gregório, por que motivo a igreja não é uma organização democrática? Eu quero dizer que a igreja é democrática, sim. Ela é democrática quando ela abre os espaços para que as pessoas possam participar e decidir, muitas vezes, sobre o rumo que a igreja vai tomar, por meio das pastorais, por meio dos movimentos, por meio de várias instituições religiosas que existem.
onde a participação do leigo é grande, né? É a maioria, para dizer a verdade, né? Por exemplo, numa paróquia tem um conselho pastoral diocesano. É lógico que a última palavra é do sacerdote, mas o sacerdote só vai dar a última palavra a partir de ouvir aquele conselho pastoral diocesano, com as suas mais diferentes realidades e cultural, pessoal de cada pessoa que está ali participando. Eu lembro muitas vezes quando participei do conselho pastoral da paróquia do Alto da Serra com o Padre Francisco, quantas vezes o Padre Francisco fazia uma colocação, o conselho se posicionava, alguns a favor, outros contra, e no final ele dava aquela palavra de consenso para fazer o trabalho, mas sempre ouvindo. É lógico que se a gente pensar numa empresa, pensar numa instituição, a última palavra é de quem tem o cargo maior, quem tem o cargo de que é responsável e assume todas as responsabilidades. Mas dentro da igreja, a igreja é uma instituição democrática. Não democrática como o conceito popular que se dá, onde a maioria absoluta é que tem a voz. Isso não, porque parte de um consenso e sempre de uma conversa caritativa, mas ela é democrática e abre espaço para você exercer qualquer função dentro da igreja. Basta ver que a maioria das funções pastorais de movimento, quem exerce são as mulheres, os homens são a minoria. Eu estava lembrando aqui agora, Dom Gregório, o encontro de casais com Cristo, por exemplo, você sempre vê o casal ir à frente e falar, vamos fazer a leitura? Vai o casal. Mas se a gente fizer uma estatística, se levar a sério, fazer uma estatística boa, nós vamos ver que da maioria desses casais que vão à frente falar, a maioria quem fala são as mulheres. Pois é, bem interessante. Então é uma instituição altamente democrática. Democrática nas atitudes, mas não na organização. Porque, veja só, o que a gente tem de democracia? Uma casa é uma democracia? A gente pode dizer sim, mas aí é como o Rogério falou, se a gente puder dar um exemplo, né? Em sua casa, quando seu filho diz, hoje eu não vou para a escola, o que é que você faz? Não, você vai ter que ir para a escola. Então, qualquer instituição que não tenha uma organização superior, ela se torna uma anarquia, o que é péssimo, né? Como também a igreja não é uma tirania, porque, por exemplo, se você não for à missa, o padre não vai atrás de você, pegar com você, botar você dentro e tudo mais. Então, o contrário de uma democracia é uma tirania. Então, nós não fazemos isso, as pessoas vão... A igreja não diz, você vai ter que dar tantos reais agora pra gente, ou não faz isso, você sabe muito bem disso, né? E tudo é feito com muita liberdade. O sacerdote apresenta, mesmo nas homilias assim por diante, e você pode dizer, sim, eu aceito isso, ou eu não aceito, né? Eu digo assim no sentido de uma opinião que você acha que ele não foi ali muito feliz. E como disse o Rogério, olha, são tantos conselhos, aqui na diocese nós temos conselho econômico, né, que decide comigo, né? Conselho presbiteral com 18 padres, colégio de consultores com mais 7 padres, são vários conselhos, ou seja, tudo é feito com o conselho, tudo é feito, né, com a participação, né? Nós temos o CPD, né, que é o conselho feito por leigos, são entre padres e leigos, todo mundo junto, podendo dar sua opinião, mais de 80. Então, ou seja, as pastorais, como disse, quem é que comanda as pastorais? O padre está lá na igreja, mas quem é que é o presidente de tal pastoral, né? São os leigos que estão aí. Então, ou seja, e isso, olha, é muito mais antigo do que você possa imaginar, né? Então, ou seja, existe um diálogo profícuo. Agora, alguém tem que decidir, né? E no caso, aquela pessoa que foi preparada para isso, né? Para ver no meio daquilo, senão gera uma grande anarquia quando a pessoa não sabe decidir, não é? Então, nós não somos, digamos, uma democracia, porque nós não estamos falando de partido político, nem desse tipo de nomenclatura dentro da igreja, né? Mas a igreja vive dos seus conselhos, que são as grandes reuniões para ajudar o bispo a exercer tudo mais, porque o contrário disso seria uma tirania, né? Então, portanto, né? Agora, a organização é chamada uma organização hierárquica e toda a sociedade é como mais ou menos a igreja. Por exemplo, presidente da República, presidente, né? O presidente tem o quê? Tem os seus conselhos, o Senado, né? Os deputados, assim por diante, tem os governadores do estado, né? Tem os vereadores e assim por diante. Em casa tem pai e mãe, tem os filhos. Agora, quem comanda a casa? São os filhos? Não, são os pais, pelo menos se espera.
Na sala de aula, né, no colégio, tem um diretor que comanda a vida do professor, né? Por ele comandar a vida do professor e organizar o colégio, ele é um tirano? Não. Então é também um espaço democrático. Então seria mais ou menos isso, né? Vou passar o telefone para o senhor, né? Porque a gente já está no tempo, mas só um breve comentário. A gente pensa muitas vezes nas eleições, né? Como seria fácil se cada cidade... melhor, antigamente na Grécia, né, Dom Gregório pode me ajudar, quer dizer, as escolhas dos governantes eram feitas em praça pública. E aí as pessoas iam lá e manifestavam. Imagina como é que nós faremos hoje com uma cidade como Petrópolis, por exemplo, reunir toda a população numa praça com mais de 300 mil habitantes. É impossível. Então você tem que fazer um processo eleitoral. Quer dizer, então são situações, isso deixa de ser democrático? Não, é democrático. Mas o processo tem que ser feito para poder possibilitar que aquilo aconteça. Então a instituição, ela tem os seus vários graus, e aí dentro desse processo exerce a democracia, né, vamos dizer assim, mas a participação de todos dentro daquele serviço que cada um exerce. Perfeito. É bom lembrar também que na Grécia, essas eleições, quem estava lá para decidir, para botar aqui e tudo mais, eram os ricos, viu? Não era o povão, não. Porque na Grécia tinha escravos, é bom lembrar que tem escravos, muitos escravos, né? Que não eram escravos negros, eram aqueles que eram trazidos pelas guerras, né? Então tinha escravos, e quem exercia, quem podia votar na Grécia democrática eram os ricos. Era quem tinha poder, compreende? O povão, ó, era botado lá atrás. Então a gente tem que ver a história, né? Mas aí vocês vão pesquisar e vão conseguir. Então aqui, ó, nosso abraço para, aqui na ordem, Maria do Carmo Argon Rezende, um abraço para você, minha irmã, né? A Virgínia Santana, com palavras aqui bonitas para a gente, né? Que é aquela aqui do Médico por o Corpo. A Letícia Grijó, né? A Neucimar Winter Noel, um abraço para você, minha irmã. Regina Max, Deus abençoe a todos. A Neuza Argon, a família toda Argon está aqui, viu? Que beleza, tô feliz assim, né? A Hilary Pires, né? Falou muito bem, obrigado, minha irmã, a nós todos. A Neide Cristina, Deus abençoe. A Rosane Tuão Vicente, a Nivani Pereira, a Celina Maria, sempre presente aqui, né, mais de quase 100 dias, né? Homem Monte, sempre presente, Virgínia Santana, Maria Inês, a Valdéia Coutinho, né? Todo o pessoal dando bom dia, né? A Fátima Argon, a mulher não pode... Ah, sim, já respondi, Fátima, aí para você, viu? Ela ao lado da filhona ali. A Neide Cristina, já falei, né? A Catarina Lima, a Elisa Neves, a Isabel Rodrigues, a Virgínia Santana, né? Ela diz assim... não temos como agradecer aos padres que com muita fé estão fazendo todas as liturgias, celebrações normalmente, mesmo com os templos vazios e gente, mas cheios de esperança. Emocionante esse exemplo de amor a Deus e ao próximo. Viva a nossa igreja, viva a Virgínia Santana, Deus abençoe, minha irmã. A Isabel Rodrigues, né, pedindo bênção, mandando um abraço para você. A Edna Regis, a Jana Barbosa, muita gente boa, que beleza. O Nilson Pérez, a Eleonora Torinho lá de Salvador, um abraço, minha irmã, bem forte para você, né? A Nilza Ferreira da Silva, que já está trabalhando lá no Rosário, né? A Ana Maria Oliveira, né? Vamos lá, Virgínia Taisson, a Zilda Lima Rodrigues também, nosso abraço. Dona Zilda, para a senhora, que Deus abençoe. Já falei aqui, deixa eu ver aqui mais. É muita gente. Cláudia de Melo Mateus, né? Sua bênção, Dom Gregório Paixão, estamos com saudades do Senhor. Quando o Senhor vier aqui em Mauá, tem caranguejo. Muito obrigado, minha irmã. Aqui para o Senhor, e quando acabar a pandemia, iremos preparar o coral para o Senhor e a Nossa Senhora da Guia. Aí ela vai dando várias bênçãos aqui. Muito obrigado, minha irmã. Que Deus abençoe, Cláudia. Que Deus abençoe do fundo do meu coração. A Cláudia é a mãe do Mateus, que são muito queridos lá de Mauá. Muito obrigado, minha irmã. Se eu comer o caranguejo, eu vou junto. Ah, tá ótimo. A Ana Maria Oliveira, né? A Maria Silva, a Cleide Cruz. Me perdoe por não estar lendo por causa do nosso horário, mas que Deus abençoe a todos, né? O Heitor Daniel, a Beatriz Leal, né?
A forma como Jesus tratava as mulheres mostrou o protagonismo delas na história da salvação e da igreja. Muito obrigado, Beatriz, que é professora, historiadora, escritora, aí de Raiz da Serra. Muito obrigado, minha irmã, que Deus abençoe toda a sua família. Já falei aqui, a Ivana Montes, bom dia, estamos na correria, graças a Deus, né? Olha lá, comprem aí, minha gente, aí o parcelão não, como é que chama? Empadão. O empadão, eu nunca consigo. O empadão do Almir, nosso querido amigo. Almir, um abração para você e para a Ivana. A Miriam Ferreira, a Ângela Vaiande, a Cláudia de Melo. Vamos lá, gente. A Elisete Mendonça. Assim, aí, olha Fátima. Além de tudo, Fátima Argon é amiga, muito querida, muito competente, muito humilde e humana, e sabe valorizar o que há de melhor na vida. Olha, Fátima é a Neide Cristina, né, nossa cabeleireira, né, que tá, cabeleireira não, como é que chama cabeleireira? Não, como é que chama? Que corta cabelo, né? Fazendo esse elogio a você. Muito obrigado, Neide, pela palavra que você falou sobre aqui, nossa querida Fátima Argon. A Elaine Costa, a Hilda Teixeira, né? Lícia, decreto ontem no Gregório, triste por não poder assistir à missa presencial e não poder cumprir minhas funções. Minha irmã, não se preocupe não, Deus está abençoando você, não se preocupe, logo logo você vai voltar se Deus quiser. Eu sei, né, as pessoas que têm acima lá dos 60, 50, fiquem em casa, né, por favor, né, a gente vai voltando devagarzinho. Excelente resposta, Rogério, Beatriz Leal, dizendo, quando o Dom Gregório não puder fazer a live, o Rogério pode substituir a altura. Olha, muito obrigado. Exatamente, quando a Ana Maria Braga não puder fazer o programa, faz o Louro José aqui, ó. Muito obrigado. Né? Aqui tem muito mais, né? Olha aqui, a Leandro de Salvador. Parabéns a Rogério. A altura de estar ao lado do Dom Gregório. Menina, gostei. Ela falou, gostei. Altura. A altura, é verdade. Ele é mais alto que eu. A Virgínia Santana, a Cláudia Siqueira. A Cláudia Siqueira, Glória, mandando aí pra gente, né? Paulo Sérgio Franco, bom dia. O tema da hierarquia da igreja é um assunto que quem está dentro e participa não aflige, mas quem está fora quer ficar palpitando. Obrigado, Paulo. É verdade. Muito obrigado, Paulo. Um abração para você, meu saudade de você. Quem está dentro da igreja compreende com facilidade. Muito obrigado, Paulo. Um abraço aí, viu, para toda a família, para o nosso amado Bento, viu? Que Deus abençoe. Nasceu um outro Bento, né, aqui em Petrópolis, né? Filho do diácono Rafael Sulter, né? E, que é diácono da nossa igreja, e de Isabela, que é nossa arquivista aqui da nossa diocese. Já estamos terminando. A Elisete Mendonça, várias pessoas escreveram antes, a gente pede desculpa porque isso passa e a gente pede, né? Ana Saldanha, Maria do Carmo, Argon, já falei, a Delcimar, a Anita Ferreira, a Neide Cristina, a Ana Maria Oliveira, a Vitória Ávila Teixeira, a Letícia Alves, a Marta Honório, o Antônio Valente, nosso querido Antônio Valente, não é? Cabelo bonito branco lá, né? Ela do Cefas, que está acolhendo pessoas idosas aí, né? Moradores em situação de rua. A Maria Silva, a Zilda Lima, meu Deus, é muita gente. Amanhã tem na paróquia São João, amanhã tem broa na paróquia São João Batista na Posse. Por R$10, compra broa, minha gente, na paróquia lá de São João Batista, lá da Posse, viu? Eita, é muita gente aqui, peraí. Ana Silva, Maria de Fátima dos Santos, o Júnior Pereira, a Raquel Igor, Juliana Knaip, eu acho que é assim que diz, Knaip, perdoe se eu errei aí o nome, José Mateus Neto, Tereza Cristina e muito mais gente, mas temos que parar, minha gente, porque senão, né, vocês ficam aí. Mas muito obrigado pelo carinho, pela presença, que Deus abençoe. É uma graça, é uma bênção estar ao lado de vocês, podem acreditar nisso. E vamos adiante, porque Deus é grande e a gente chega lá. Só lembrando, hoje à noite, às 9h30 da noite, Dom Gregório tem uma live com o João Castellani, no Instagram. Então, se você participa do Instagram, procura lá o João Castellani, e aí vai ter uma live às 9h30 da noite com o Dom Gregório participando. E para você que está nas suas paróquias, fique atento às atividades da paróquia, porque tem muitas paróquias fazendo festa junina online, com leilão, com brincadeiras.
e com muita comida gostosa também, que vai chegar à sua casa Isso. pelo drive-thru das paróquias. Então fique atento aí ao que a paróquia está fazendo, porque não pode fazer festa junina juntando as pessoas, mas estão fazendo festa junina online. E tem muito padre alegrando o povo aí com as brincadeiras que está fazendo. Tá ótimo. Muito obrigado, então, que Deus abençoe. Graças e bênçãos sobre suas vidas, né? Em homenagem a todas as mulheres, vamos agora fazer uma oração, lembrando daquela que representa todas as mulheres, o que é uma graça muito grande, que é a Virgem Maria. Una-se a nós nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijão nosso para todas as mulheres. Tchau, tchau, minha gente.